Olá pessoal, esse vídeo vai para as mães que ainda estão esperando os bebês nascerem, então para as mulheres que ainda estão grávidas, tá bom? É um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos que a gente pode se preocupar em relação a cuidados com a gente e que vão influenciar o bebê e também com o que a gente compra, como é que a gente monta o quartinho, o que a gente vai pensar para facilitar a nossa vida quando o bebê nascer, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar é que é recomendado que toda mulher que está grávida passe em consulta com o pediatra, né, o futuro pediatra do filho, ainda durante a gestação. A recomendação é que a partir da 30ª semana a gente marque uma consulta para conversar, para conhecer o pediatra e para tirar todas as dúvidas que a gente possa ter, tá bom? É uma coisa que ajuda bastante as mães. Tá? O primeiro cuidado que eu queria conversar um pouquinho é em relação ao cuidado com as mamas que a gente tem que ter para facilitar o processo de amamentação no futuro. Tá bom? Não precisa fazer um monte de exercícios que a gente ouve falar por aí, né? Então, passar buchinha, ficar fazendo exercício no banho para deixar o mamilo mais protuso, isso não é necessário, tá bom? Não necessariamente o seu tipo de mamilo tem relação com a dificuldade do bebê de amamentar quando nascer, tá? O importante é que na hora da pega, eu já disse isso em alguns outros vídeos, é que o bebê consiga pegar a areola, que é um marronzinho ao redor do peito e não é tanto o bico. Então não precisa ficar desesperada, muito ansiosa se você tem um tipo de bico, né, um tipo de mamilo que você acha que vai ter dificuldade no futuro, tá? E aí em relação a isso também, para as mães que têm o mamilo plano ou invertido, não sai comprando assim aquele bico de silicone, concha, porque são coisas que a gente vai pensar no futuro, quando o bebê nascer, tá? A maioria das vezes a gente não indica, são coisas que às vezes as mães compram e acabam jogando fora, que tem inclusive contraindicação para isso. Então, não precisa se preocupar tanto com isso nesse momento da gravidez, tá bom? E aí a gente vai pensar um pouquinho também sobre o sutiã que a gente compra, tá? Durante a gestação, a gente já tem um aumento do volume das mamas, né? Que faz parte aí do processo fisiológico mesmo da gravidez. Então, a gente percebe que a gente precisa comprar um sutiã um pouquinho maior. Mas não precisa comprar um monte de uma vez, porque depois que o bebê nasce, esse volume das mamas ainda pode aumentar um pouquinho mais. E se a gente compra o sutiã, que ele tá um pouquinho menor, ele vai apertar, ele vai comprimir os ductos ali que passa o leite, né, que a gente produz e vai passar o leite para o bebê. Isso pode dificultar a amamentação e às vezes dá uma dor também na mulher, tá bom? Porque a gente chama, às vezes pode até obstruir o ducto e isso causa bastante dor, bastante incômodo, tá? Então, tentar procurar um sutiã que seja o mais confortável possível, evitar aqueles sutiãs que tem aquele aro ali embaixo que também pode comprimir, tá? Essa passagem do leite, com as alças bem largas para dar bastante sustentação, tá? E com a base também bem larga, tá bom? Para que você fique o mais confortável possível, que você não tenha nenhum tipo de compressão da região da passagem do leite, tá? O ideal são os sutiãs que você consegue destacar, então você consegue abrir a parte da frente do sutiã, né? E consegue deixar o seio todo exposto. No começo isso vai ser bem importante, porque na hora de amamentar, de colocar o bebê para pegar, né? Para acertar a pega, a gente precisa que o seio esteja bem livre, vamos dizer assim, tá bom? Então é bom que o sutiã também facilite essa questão para vocês, tá certo?